Fala pessoal, beleza? Então, eu vou conversar com vocês um pouco de como foi meu primeiro semestre cursando medicina na Universidade Regional do Cariri. Então, acho que com essa iluminação dá certo. Galerinha, a URCA, ela é uma universidade pública do governo do estado. Tá? Ela tem o nome Universidade Regional do Cariri, porque ela fica na região do Cariri. Mas ela é uma universidade estadual, certo? E o modelo que o curso de medicina da URCA utiliza é uma metodologia ativa. E dentro da metodologia ativa é que nós temos o PBL. O que é o PBL? É o Practice Based Learning, que eu posso até explicar um pouquinho melhor para vocês. Só que antes de eu falar sobre o PBL, é interessante a gente saber como funciona a distribuição das aulas. Então é o seguinte, tá pessoal? Nós fazemos por semestre 2 provas. Como é que funciona? Divide-se o semestre em 2 blocos. Nós temos o bloco 1, que é sobre SUS. Então nós ficamos 8 semanas, sim, 8 semanas estudando sobre SUS. Nós aprendemos sobre o que é educação popular em saúde, aprendemos o que é a PENAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica. Nós vimos toda a história do SUS, de todas as políticas públicas, 8 semanas. E quando é na 9ª semana, a gente faz uma prova desse bloco 1. Isso na semana 9, certo? Aí na semana 10, a gente inicia o bloco 2. O bloco 2 é um bloco de anatomofisiologia. Aí nesse caso a gente vê tudo que você pensa em termos de conteúdos anatomofisiológicos. Nós vemos anatomia, nós vemos a fisiologia mais no PBL. A gente vê histologia, a gente vê embriologia. E também a gente vê muito assistência à mulher, à gestante, e também à criança. E também à puérpera, tá? Depois que a mulher ela tem seu filho, ela passa por um período de puerpério, que é o famoso resguardo, tá? Então a gente também vê sobre esse atendimento às puérperas. Então, pessoal, se vocês pegarem o nosso histórico, vocês vão observar o seguinte, que nós não temos disciplinas. Nós temos um módulo, certo? E esse módulo, se eu não me engano, é a comunidade e a saúde, a abordagem interprofissional, ou é a comunidade e a saúde, a abordagem... Eu vou colocar aqui para vocês verem depois. Nesse bloco 2 já muda. E dentro desse módulo, tá? O módulo é o geral. Aí dentro do módulo você tem 2 blocos. Bloco 1, que é o bloco de SUS, que são as 8 primeiras semanas. E depois tem o bloco 2, que é sobre anatomofisiologia. Aí esses 2 blocos compõem o módulo, certo? Como é que funciona esse negócio do PBL, tá, pessoal? O PBL, você tem a abertura do caso na segunda-feira. No caso, são divididos cerca de 8 alunos por GTs, tá? Que são os grupos de trabalho. E você tem um professor que é o tutor. Esse tutor, ele tá lá mais para dar um suporte. No começo, ele intervém bastante, porque a gente não entende muito bem como é que funciona o PBL. Só que depois a gente começa a saber destrinchar direitinho como tudo funciona. E nesse caso, como é que acontece? O tutor, ele entrega pra gente alguns casos e os alunos escolhem entre si quem vai ser o coordenador e quem vai ser o relator ou secretário. Aí, a partir daí, a gente faz a leitura do caso, a gente identifica o problema. Depois que a gente identifica o problema, a gente escolhe quais são os termos desconhecidos. Depois desse termo desconhecido, a gente vai delimitar qual é o problema que a gente quer solucionar. A partir desse problema que a gente quer solucionar, a gente vai para a chuva de ideias. E essa chuva de ideias, a gente vai debatendo o caso, colocando algumas expressões, alguma frase, algo relacionado ao problema que foi colocado, o problema que nós conseguimos identificar, que está contido no texto. Depois que a gente termina isso, a gente vai depois da chuva de ideias, a gente vai para a sistematização. Essa sistematização, a gente pega todas aquelas palavras, chuva de ideias ou expressões, e a gente agrupa em algumas caixinhas, certo? E por último, a gente traz os objetivos de aprendizagem. Isso na segunda-feira. Aí, isso em casa, tá? Segunda, terça, quarta e quinta, a gente vai estudar aquilo, como a gente vai solucionar aquele caso, como a gente vai conseguir responder aqueles objetivos de aprendizagem. E na sexta-feira a gente traz as nossas fontes, a gente traz os nossos debates. E o tutor, ele tá lá já para mediar. Até porque vai que a gente fale alguma coisa errada, entendeu? Então ele já está lá para dar esse suporte, para nos tutoriar.
E o coordenador, que é um aluno, ele tá mais para organizar, ver quem vai falar primeiro, para ninguém ficar atropelando a fala do outro. E o relator, o secretário, vai ficar anotando na lousa ou então no tablet tudo que a gente tá falando para gerar um relatório. E esse relatório é entregue pra gente no nosso grupo de WhatsApp, certo? Eu acho essa metodologia eficiente? Acho. Eu me identifiquei muito, sabe? Aliás, eu costumo falar para meus colegas, o curso da URCA foi o curso que eu me encontrei. Eu não posso negar para vocês que eu tô aprendendo bastante. Não sei se é por conta de que eu também gosto dessa independência de poder estudar por conta própria. Mas, por exemplo, você entrega um conteúdo a você e você correr atrás, isso traz um aprendizado individual tão forte. Não são todos que vão concordar comigo, isso eu super entendo, sabe por quê? Porque tem pessoas que têm estilos diferentes de estudar, entendeu? O meu estilo de estudar, eu gosto mais de estudar sozinho, então é muito meu perfil. Agora, por exemplo, o ensino público brasileiro e o ensino privado também, eles nos acostumam a ter um professor que nos dá o conteúdo. Tudo assim, tenta explicar bem direitinho. Só que eu, não sei se é porque também pelas minhas experiências prévias, eu sempre gostei de estudar por conta individual, então isso me ajuda bastante também. E o que eu gostei também muito da URCA, tá, pessoal? A gente tem um contato com a prática, não diga a prática de você fazer as coisas, mas você conhecer os aparelhos de saúde. Quando digo os aparelhos, eu tô falando assim, das unidades básicas de saúde, dos hospitais. A gente fez visita nas unidades de saúde da família, a gente fez visita nos hospitais, a gente conheceu o SED lá em Barbalha, que é o Centro de Especialidades e Diagnóstico. Então, teve uma turma que foi pro banco de leite, a gente fez visita nas casas com os agentes comunitários de saúde. Isso é muito importante, pessoal, para que a gente conheça a realidade do cidadão brasileiro que usa o SUS. Porque a gente vai lidar com todos os problemas, com todas as situações, nós temos que conhecer as coisas em loco, tá? Então eu agradeço muito à Universidade Regional do Cariri, porque para mim está sendo uma experiência sensacional. No bloco 2, que foi o bloco de anatomia e histofisiologia, foi bem puxado, porque assim, a gente passa 8 semanas estudando SUS. Quando é no bloco 2, são muitos conteúdos de anatomia, fisiologia, embriologia, histologia. Olha, histologia quebrou nossa cabeça. Sim, eu não posso esquecer de falar de bioquímica, tá, pessoal? A gente vê bioquímica no primeiro semestre, e bioquímica é uma coisa muito puxada. É ultra mega interessante. É muito necessário para a gente entender o funcionamento do nosso corpo, para a gente entender futuramente farmacologia, mas que é difícil e é puxado, a gente viu em pouquíssimo tempo ciclo de Krebs, não, perdão, a gente viu a glicólise, ciclo de Krebs não deu tempo, provavelmente no segundo semestre. A gente viu também o metabolismo do colesterol. Foram tantos processos que quando você observa, como é que vocês conseguem estudar isso em tão pouco tempo? Então, nem a gente sabe, tá? Mas a gente deu certo, tanto que a nossa professora disse assim, vocês são heróis. Porque nós estudamos conteúdos que basicamente eram um semestre em algumas semanas, entendeu? Mas é como eu tô falando para vocês, essa metodologia de aprendizagem, ela se enquadra muito com o jeito que eu gosto de estudar. E se você vai estudar aqui na Universidade Regional do Cariri futuramente, também é interessante vocês notarem que nós temos que fazer sempre os famosos mapas conceituais. No começo eu odiava do fundo do meu coração o mapa conceitual, só que depois me acostumei. O mapa conceitual, você tem que, ao invés de você fazer um trabalho maior, que demora os professores a corrigir, você faz um mapa conceitual, no qual você faz, tipo um mapa mental, só que não é com palavras, é com conceitos, por isso que é conceitual. Então você faz essa ideia que é ligada a essa e tudo mais. Posso colocar aqui até para você depois um print de um mapa conceitual meu, e provavelmente vocês vão ver muito isso, tá, pessoal? Agora eu vou responder as principais perguntas que eu deixei lá no Instagram. Pera, ainda antes de eu passar para as perguntas que eu observei agora, que eu pulei da segunda para sexta sem explicar o que acontecia, terça, quarta e quinta. Então, durante a terça, quarta e quinta, nós temos aulas, e essas aulas, algumas são DPs e outras são LHs. O que são as DPs? DP significa desenvolvimento pessoal. Então, você vai ver aquelas disciplinas como Libras, que é a língua brasileira de sinais, Braille, que é um sistema que você utiliza para
comunicação de pessoas que são cegas, você tem aula de inglês médico. Então, são aulas que são quase são tradicionais, porque tem um professor explicando tudo mais, mas ao mesmo tempo elas são aulas muito dinâmicas. Isso é show de bola. E também nós temos os LHs. O que são LHs? São laboratórios de habilidades. Então nós temos os professores que nos dão aula mesmo de anatomia, fisiologia, embriologia. E no começo, que é o bloco 1 de anatomia e fisiologia, a gente estuda muito como se fosse uma disciplina de introdução ao estudo da medicina. Então, basicamente isso. Sim, também, pessoal, nas sextas-feiras à tarde, porque o fechamento do PBL é na sexta pela manhã. Sexta à tarde nós temos uma conferência. E essa conferência funciona sempre que a universidade faz um convite para um profissional de saúde e ele vem conferenciar, acho que é essa a palavra, sobre o tema do nosso PBL. Por exemplo, quando a gente teve quando a gente fez fazer a visita lá com os agentes comunitários de saúde e tudo mais, era um tema da atenção básica, então chamaram um agente comunitário de saúde para conversar com a gente. Também, da mesma forma, quando a gente estava vendo sobre atenção primária no geral, da função do médico, chamaram um médico para vir palestrar para a gente. Da mesma forma, quando a gente veio falar sobre vacinas, chamaram uma enfermeira para conversar com a gente, uma enfermeira que era coordenada, que já foi até coordenadora do setor de imunizações. Então é sempre assim, você chama um profissional, convida ele para ele fazer uma conferência com a gente sobre o tema do PBL. Então, pessoal, lá na outra rede social eu abri uma caixinha de perguntas quando eu disse que eu ia gravar esse vídeo, né? E a primeira pergunta que me veio foi a seguinte: você fez parte de alguma liga acadêmica nesse semestre? Então, liga acadêmica não, mas eu fiz parte e estou fazendo parte de um programa de extensão chamado Urca na Comunidade. A gente trabalha com serviços ecossistêmicos de saúde e abrange os 4 cursos do CCBS, no caso da Urca do Campus Pimenta, certo? Que são o curso de Medicina, no caso sou eu, Enfermagem é a Letícia, Educação Física é a Maria Eduarda e Ciências Biológicas é o Rodrigo. Nesse projeto, aliás, nesse programa de extensão, como eu já falei que a gente trabalha com serviços ecossistêmicos de saúde, é basicamente uma intersecção entre saúde e meio ambiente. E a gente também trabalha muito com a parte de cultura, tanto que esse programa é vinculado ao Geoparque Araripe, que é o primeiro geoparque das Américas. Inclusive, agora, recentemente, a gente teve uma missão no qual representantes da Unesco vieram para aqui para o Crato para novamente fazer a revalidação do selo verde do Geoparque Araripe Unesco, e eu fiz parte do núcleo de saúde do Geoparque, porque o núcleo de saúde é composto pelos estudantes do curso da saúde que integram esse programa que é voltado a esses serviços ecossistêmicos vinculados ao Geoparque Araripe. Então, eu não faço parte de liga acadêmica, mas eu faço parte de um programa de extensão intitulado Urca na Comunidade. A segunda pergunta foi: tem medicina em Iguatu? Acho que está perguntando isso porque eu faço Urca, só que a Urca que eu estudo não é a Urca de Iguatu, é a Urca de Crato. Porque nós temos uma Urca em Iguatu, lá do campus multi-institucional. Só que lá não funciona o curso de medicina. Entretanto, se eu não me engano, em Iguatu tem uma faculdade particular de medicina, mas eu não vou lhe saber informar direitinho o nome da universidade, mas eu creio que tem. A terceira pergunta foi: sua faculdade é pública? É sim, é uma universidade pública estadual. A próxima pergunta foi: entrou em medicina com quantos anos? Eu entrei com 27, tá, pessoal? Com 27 anos. Eu me formei em Química com 27 e comecei medicina com 27. Aliás, em Química eu tinha entre 26 e 27. Não, acho que ela tinha feito 27. Porque assim, me formei em Enfermagem com 22. Me formei em Química entre 26 e 27. E comecei medicina com 27. Foi isso. Outra pergunta foi: qual especialidade eu pretendo fazer? Então, pessoal, agora que eu vou pro segundo semestre, isso é uma coisa que a gente todo semestre vai mudar de opinião, porque você vai ver uma disciplina diferente, ou então você vai ver uma abordagem de um professor que te chama mais atenção. Então, digamos, eu já cheguei muito aberto ao que desse certo, porque eu quero abraçar todas as áreas. Mas lógico, aquela que tiver mais aptidão, aí eu vou com tudo. Eu cheguei dizendo no começo que eu queria só clínica. Só que depois de um tempo, agora, eu já estudando um pouquinho de cirurgia, eu digo, não, talvez eu queira cirurgia. Mas dentro da clínica tem um amplo
espectro. Dentro da cirurgia tem um amplo espectro. Então, quando for no último semestre, vocês me façam essa pergunta de novo. Que com certeza eu vou ter mudado de resposta. E a última pergunta que fizeram foi em relação à forma de ingresso na qual eu entrei. Que uns perguntaram, né? Quero entrar pela prova de porta do diploma. Outros, tem como você dar algumas dicas da prova de graduado? Então, é o seguinte, tá, pessoal? Foi a primeira vez que a URCA colocou, desde que temos o curso de medicina, uma prova de ingresso com graduado, certo? E o que eu fui informado pela direção do DEG é que essas vagas abrem no semestre seguinte com o número de vagas de acordo com o número de desistência do semestre passado, certo? Então no nosso eu acho que teve de 3 a 4 ou 5 desistências, não sei. Aí pode ser que abra, eu não vou garantir. Mas como as dicas que me pediram foi em relação a dicas de estudo, como foi que eu fiz? Pessoal, eu tive cerca de uns 2 meses para conseguir estudar todo aquele edital. Então, se você tem tempo agora, se a prova, digamos, for acontecer em dezembro, e você começar agora em agosto, gente, você tem agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses. Você tem mais do que o dobro de tempo que eu tive para estudar. Então, dá tempo sim. Como é que eu fiz, pessoal? Eu pegava aquele edital, assistia videoaulas no YouTube, e a partir das aulas que eu assistia, eu ia fazer simulado. Eu não tinha muito tempo de ficar fazendo resumo, porque senão eu não ia terminar nunca. Às vezes você diz assim, ah, mas é porque eu quero aprender mesmo. Eu também queria aprender, é porque não dava tempo, entendeu, pessoal? E outra coisa que me ajudou bastante é ensinar outra pessoa. Então, por exemplo, se você estuda aquele conteúdo e você senta com outra pessoa, deixa eu lhe explicar, e for uma pessoa que tem o mesmo objetivo que você, quer passar também, gente, isso aí é sensacional. Façam exatamente isso. Assistam aulas, ou então leiam materiais que não sejam tão extensos, porque não vai dar tempo. Expliquem para alguma pessoa e façam questões. E se você estiver dando aula para essa pessoa, pegue aquelas mesmas questões que você fez depois e explique para ela. Coloque ela para resolver e de acordo com o que ela for errando, você vai explicando. Vocês vão ver como isso aí é tiro e queda. Você vai chegar na prova tão preparado que você vai dizer, nossa, era só isso. Você vai dizer assim por quê? Porque você realmente estava preparado. Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.